O melhor em campo, o Corinthians mostrou por que é o líder do Brasileiro e fez 2-0 no Santos, um time que era, até pouco tempo atrás, a pedra no sapato da equipe agora em 2015. Faltam 11 rodadas para o final do campeonato e o Corinthians tem 5 pontos de vantagem. O que você acha? O título está caminhando? A caminho, porém nada é definido ainda, né? 5 pontos é uma diferença muito pequena. Tem quantas rodadas? Tem muita rodada ainda, né? São 11 jogos aí pela frente, vamos até a rodada de número 38. E nós vamos ter, inclusive, o confronto entre Atlético e Corinthians, na rodada número 33. Então, realmente, é outra decisão, claro, é jogo de 6 pontos, como é chamado, claro, mas nada definido, porque você faz uma sequência de 3, 4 jogos seguidos com vitória, você chega, né? Então, até o Grêmio, que acabou decepcionando e perdendo nessa rodada, a rodada foi muito boa para o Palmeiras, a gente vai ver daqui a pouco, mas o que dá para notar é o seguinte, os times conseguem 3 vitórias seguidas, fazem 9 pontos. Já muda tudo, já muda o panorama. Né? A briga está muito boa para rebaixamento e muito boa para Libertadores. Muito boa, é verdade. E a briga pelo título melhor ainda com relação aos 2 times que vão muito bem, né? Então, muito bem. Foi um grande clássico. Foi um grande clássico, muito bonito, uma manhã de sol aqui em São Paulo. Bom, o Davi Braz foi expulso no lance do pênalti, um pênalti muito discutido, né? O Davi acabou discutindo com o Tite, reclamou do calor. O que você achou? Foi pênalti, não foi pênalti, na sua opinião? Ô Silvia, eu vi esse lance muitas vezes. Olha que lance maravilhoso do Jadson, que quase fez esse gol aí que vocês estão vendo. São alguns lances na Arena Corinthians, num público maravilhoso, grande clássico. Muito calor, como você mesmo disse. Pênalti claríssimo. Eu vi esse lance várias vezes e, de fato, realmente o jogador pegou o atacante corintiano, Wagner Love, pênalti claro. Aí vem essa expulsão que vocês estão vendo aí, do David Braz, que na versão, vamos falar as 2 versões, o Santos reclama muito da arbitragem nesse lance. Por quê? Não foi o David Braz que fez o pênalti. E a arbitragem deu o pênalti e expulsou o David Braz. Aí teve uma discussão com o Tite, inclusive. O David Braz xingou o Tite e depois pediu desculpas. Que coisa inusitada, né? E lembrando que o Tite que revelou o David Braz no Palmeiras. Foi lá brigar. Aí a versão do juiz, que eu vi hoje, inclusive, ele dando entrevista em vários lugares, esse foi o segundo gol do Jadson, o primeiro dele também no pênalti, artilheiro do Corinthians, fase maravilhosa, o Jadson vem vivendo no time corintiano. Então, voltando ao do pênalti, a versão do juiz é a seguinte: ele, o árbitro, deu o pênalti que foi acertadamente, só que ele deu a expulsão, deu o cartão vermelho para o David Braz por reclamação. Ele não viu, ele até disse que ele não viu a jogada do pênalti, ele foi na do assistente que falou pela comunicação. O assistente falou pênalti, pênalti. 3 vezes, inclusive. Pênalti, pênalti, pênalti. E ele marcou o pênalti porque ele estava encoberto com a visão ali, por isso que ele não viu o pênalti, mas ele foi na do seu assistente. Aí, por que ele expulsou o David Braz, que não foi ele que fez o pênalti? Por reclamação. Essa é a versão do juiz e o Santos questiona exatamente essa posição. Mas foi muito boa a atuação do Corinthians, mereceu vencer, criou grandes chances para ganhar, para somar esses 3 pontos importantes. Pênalti claro, não há o que questionar. Não há o que questionar. Bom, o Jadson passa guerreiro, né, o artilheiro do Corinthians no ano, e o William lembrou bem isso. O Corinthians folga no meio da semana, o Santos enfrenta o Figueirense em Florianópolis pela Copa do Brasil. Mas também não vai ter muito problema o Santos, né, com o Figueirense. O problema é com o jogo lá fora, né, e aí muda um pouco, porque não é mais campeonato de ponto corrido, é mata-mata, então o primeiro jogo faz diferença, quem está jogando em casa, mas o Santos realmente está voando, está correndo muito, merece até se classificar, até pelo momento do Figueirense, que não é bom. Muito bem, e os outros 2 clubes da capital mantiveram a receita de altos e baixos, né, do campeonato. Ontem o São Paulo poupou titulares em Florianópolis e não conseguiu superar o Avaí na ressacada. Breno marcou depois de 8 anos, mas não dá para tirar quase nada de positivo da atuação dele ontem, né, William? Do time, né? O São Paulo realmente vive os seus altos e baixos de uma forma impressionante, né? Faz um jogo memorável contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul e depois vem em casa, decepciona contra a Chapecoense, que está na zona do rebaixamento, perde esse jogo contra o Avaí realmente joga em casa e é difícil ser batido lá dentro. O Marquinhos fez o gol de falta, aí o Breno fez gol depois de 8 anos, com aquele problema na Alemanha,
que viveu um momento de depressão, para a gente relembrar aqui, colocou fogo na casa, enfim, foi punido por isso, foi preso e agora vive essa fase diferente que o São Paulo deu uma oportunidade para ele voltar ao futebol e ele voltou a fazer esse gol. Então, foram 8 jogadores do time reserva, né? Quer dizer, praticamente um time misto aí, praticamente um time reserva, né? E o São Paulo realmente não foi bem, perdeu, saiu do G4 da Libertadores, o Palmeiras que entrou, então realmente a rodada não foi boa. Osório tentando fazer esse revezamento dos jogadores. E ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio maior. Nisso. O Pato viajou porque ele pediu, vamos deixar claro aqui, tem muita gente falando assim, mas se o Pato estava na reserva com condições de jogo, por que ele entrou jogando? Mas ele sabia que ele não ia ser aproveitado, o Pato pediu para jogar, pediu para viajar, para estar entre os companheiros, e aí acabou acontecendo que ele entrou durante o jogo, por isso que ele foi poupado mesmo pensando no jogo da quarta-feira pela Copa do Brasil. Que é contra o Vasco. Bom, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais, inclusive a tabela, falando da tabela e falando do Palmeiras. Mais esporte para você. Stand só, até já.